Aleluia, 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 aleluia. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Toda carne há de ver a salvação do nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia. Seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, Elisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de profundo silêncio. No íntimo do nosso coração, peçamos ao Espírito Santo que nos dê o dom da fortaleza, do discernimento, para entrarmos hoje nos desertos interiores, no deserto de nossa intimidade. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, começamos domingo passado a ler o Evangelho de Lucas. No capítulo 21, Jesus recomendava a aguardar sua futura vinda, vencendo a gula, a embriaguez e as preocupações da vida. Hoje fomos lá para o capítulo 3 de Lucas, e João Batista, na mesma linha da pregação de Jesus, João Batista chama-nos a preparar para acolher a vinda do Senhor, também enfrentando algumas realidades muito concretas em nossa vida. Na verdade, a última frase do Evangelho de hoje, na pregação do Batista e no anúncio
de Lucas peguem comigo, vamos abrir a cortina do último ato da história da salvação. Esta é a finalidade da caminhada na fé. Lá no finalzinho do evangelho de hoje, Lucas capítulo 3, versículo 6. Leiam comigo. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Bradem. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Esta é a razão da fé, a razão da igreja, a razão da pregação, a razão da sua caminhada na fé. Se você tirar do seu coração o ardente desejo de ver a salvação que vem de Deus, a religião deixa completamente de ter sentido. O cristianismo se esvazia e a igreja se torna uma mera instituição cheia de complicadas atividades aqui na terra. E muito do nosso fracasso, muito da crise do cristianismo moderno é porque tiramos de nós e tiramos até da igreja e da pregação da igreja essa centralidade, a busca por ver a salvação de Deus. O remédio, o próprio evangelho de hoje apresenta, o remédio para curar-nos desta crise de motivação, dessa crise de sentido espiritual. Nós transformamos a religião, as igrejas, num lugar onde se busca ver não a salvação de Deus, mas a solução para os nossos problemas. Salvar-nos é arrancar-nos desta realidade provisória para pôr-nos numa realidade do eterno. Isso é salvar. Nós resumimos a nossa busca espiritual em querer apenas uma intervenção de Deus em pontos pontuais para resolver coisas pontuais, mas a gente quer tocar a vida do jeito que a gente quer, Deus lá e nós cá. Precisamos superar esse abismo, porque não é isso que Deus quer. Deus quer uma proximidade. Deus não pensa, não deseja em ser um Deus distante de nós. Ele quer se aproximar de nós. Mas para Ele chegar em nossa vida tem um segredo extraordinário. Vamos lá? No começo do Evangelho. Prestemos atenção na riqueza poética. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia, Traconítide, Elisânias e a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, leiam comigo, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. Pronto. Descreve as grandes figuras do Império Romano, as autoridades políticas de grande influência na economia, na política, na sociedade. Anás e Caifás, sumos sacerdotes. As grandes figuras dos poderes político, econômico, cultural, social, religioso. Descrevem-nas. E depois diz assim, tira o olho dessas grandes figuras e diz assim, foi então que... E puxa o nosso olhar para um outro ambiente completamente diferente. João Batista, onde? Onde, gente? Está aí. No deserto. O Papa Bento XVI diz que
Caprichos do Senhor. Os grandes deste mundo, no relato de Lucas, são descritos como grandes figuras, mas eles servem apenas como moldura de uma tela em que Deus mostrará a força dele através dos pequenos. Fantástica essa imagem. Os grandes são apenas moldura de vaidade, de ilusão, de poderio próprio. Mas Deus age. João Batista, no deserto, o filho de Zacarias, um sacerdote trabalhador do campo, que servia no templo e que ficou mudo durante a gravidez toda do filho João. O pequeno e insignificante menino, nascido de uma idosa Isabel, é ele a destinação da palavra de Deus. A palavra de Deus foi dirigida a João no deserto. O deserto não é só o lugar onde João está. Esse deserto, o lugar onde João está, a quem Deus se dirige, esse deserto é o lugar que todos nós precisamos passar por ele todo dia. Se você, na sua vida espiritual, não aprender a criar espaços de deserto, para você e Deus ficar em diálogo, você não alcançará progressos espirituais na fé cristã bíblica nunca. Não existe caminhada na fé cristã sem experiência de deserto. Você e a palavra de Deus. Porque a palavra não, para nós, a palavra de Deus não é um texto, uma norma, uma regra, mas para nós a palavra de Deus é uma pessoa, o verbo que se fez carne. Falar que nós precisamos ficar no deserto com a palavra de Deus é o mesmo que dizer reservar nosso tempo de intimidade com Jesus, a palavra de Deus, viva, eficaz. Pronto. João Batista recebe a palavra. E ele começa a trabalhar. Vamos lá? Versículo 3. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Espere lá. João Batista não vai para as cidades, para os centros comerciais, políticos, culturais e religiosos. João Batista vai para a região do Jordão, vai para o interior, vai para a roça, para a beira do córrego, para os trabalhadores do campo e para as multidões sem rumo, que viviam dos pescados e das sobras do que se plantavam no Vale do Jordão. João Batista vai para lá. João Batista é um resto que vai cuidar do resto, também da sociedade. João percorre a região do Jordão, porque também na região do Jordão é que João Batista vai inaugurar a atividade de Jesus. João prepara ali um ambiente onde, mergulhando Jesus nas águas do Jordão, o céu vai se abrir e dizer: esse é meu filho amado, ponho nele o meu agrado. João não prepara apenas um povo, mas prepara um ambiente para Jesus ser manifestado como a comunicação definitiva de Deus conosco. Ele percorre e prepara a vinda do Senhor, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Ai, ai, ai. Vamos entrar num tema polêmico: a pregação.
a pregação que entrou tão em crise na igreja e no mundo de hoje. Se tem uma questão delicada em nossas conversas, é sobre a fragilidade da pregação. É verdade que nós, pregadores, perdemos muito o rumo e a cabeça. É verdade que há uma crise terrível em nós, pregadores. É verdade. E a crise dos pregadores não é só dos pregadores, é uma crise também dos que escutam a pregação. Porque a pregação, ela só é autêntica quando ela conduz o que escuta a pregação a um batismo, uma imersão na conversão. Quem escuta a pregação pode ter 50 anos, 70, 80, 90, mas tem que ouvir a pregação e experimentar uma imersão na conversão. E aqui talvez esteja um dos primeiros pontos de estrangulamento da relação nossa com a pregação hoje. Que a gente vai à igreja e acha que já está pronto. A gente pensa que a pregação deveria ser uma coisinha rápida, só para ajudar a gente a tocar a vida, porque a minha vida já está em Deus, pronto. Não precisa muita coisa não. E o papel da pregação, se ela não operar um imergir, só para recordar, um dos temas que eu mais repito, o Evangelho, conversão é metanoia. Mudar a mentalidade para mudar a meta. Não adianta mudar a meta sem mudar aqui. É como os regimes, eu vivo falando. Não adianta fazer propósito de regime aqui. Precisa mudar a meta, eu quero chegar a tantos quilos, mas é preciso mudar aqui. Por que é que eu me trato do jeito que eu me trato? Quais as razões de eu relacionar-me comigo, com o meu corpo, com meus apetites, do jeito que eu me relaciono? Então, mudar aqui para depois mudar a meta. Metanoia. Muda a mentalidade, depois muda os números da meta. Nem sempre nós fazemos isso. Então, a conversão, ela significa uma mudança interna em quem escuta a pregação. A pregação conduz o ouvinte da pregação a uma metanoia, a uma experiência interna de mudança de mentalidade e mudança externa de meta. E o resultado da metanoia é... Qual é? Perdão dos pecados. Sempre que nós escutamos a pregação, nós deveríamos descer para dentro de nós mesmos e identificar aqui dentro de mim o que precisa ser mudado para que eu diga ao Senhor Deus: Senhor, perdão, porque preciso da sua misericórdia e da minha mudança nisto e nisto. Se a escuta, claro, e aqui é o ponto de desconforto da pregação, porque a pregação, ela vai sempre levar o pregador a ter coragem de entrar em áreas nada confortáveis para o ouvinte. Nada. O grande pregador, Padre Antônio Vieira, diz que toda pregação deve provocar um desconforto enorme no pregador e deve fazer os ouvintes da pregação voltarem para casa extremamente desconfortáveis com o pregador e consigo mesmos. Vá falando mal do padre, mas vá falando mal de você também. Volta para casa sempre chateado e aborrecido com o padre, mas volte para casa sempre pensando: o padre é chato, mas eu também preciso disto e disto. Não diminua o seu confronto com o pregador, não. Mais ainda comigo. Eu sei o quanto eu preciso melhorar.
E vocês sabem mais ainda. Mas continuem desconfortáveis comigo, mas criemos coragem de ficar e sentirmos-nos desconfortáveis conosco mesmos. Senão, não haverá progresso. Esse tipo de cristianismo de gente pronta, que só repete o rito, culturalmente, enfadonhamente, olhando para o relógio e doido para desocupar logo, só para cumprir protocolo, esse cristianismo é o mesmo do judaísmo do templo do tempo de Jesus, em que ele entrou, viu as bancas dentro do templo, lá a gente já compra o cabrito, o carneiro, troca as moedas, paga o dízimo, dá a oferta, faz o culto, e todo mundo volta na mesma mesquinharia de pecado. O culto está pronto, a vida está pronta. Essa religião de gente pronta, Jesus disse e profetizou, isso vai ser destruído, vai ser destruído. Então, João, o pregador, que movimenta os escutadores a uma imersão na conversão e um mergulho na realidade profunda que precisa de perdão, de pecado. Minha gente, a quantidade de nós hoje que pensamos que não temos pecado, que não sentimos nenhum desconforto com o tema pecado, porque achamos que pecado é uma coisa que a gente nem pratica. E, claro, se a finalidade da pregação é levarmos-nos à consciência do pecado e nós achamos que não temos pecado, a pregação se tornou inútil. Então, está aí a razão da pregação se tornar uma coisa tão chata. Porque ela trata de um assunto que eu sinto que não preciso. Então, não é só a pregação que se tornou enfadonha. O território onde a pregação entra se tornou um deserto. Um terreno estéril. Aí, dá nisso. João Batista vai descer um pouco mais o chão. Vamos lá? Então, agora vai falar do conteúdo da pregação. Lá em cima falou da finalidade. A finalidade da pregação de João Batista é conduzir as pessoas a um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Essa é a finalidade. Mas qual é o conteúdo da pregação? Vamos lá? Versículo 4. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. João Batista prega o que está na palavra de Deus. Ele não inventa uma pregação. Ele não é um aventureiro que emociona a plateia, inflama ouvintes a partir de historinhas arrepiantes e emocionais. Ele prega a palavra de Deus. Aqui também tem um critério bom para avaliar a pregação. Então, a fonte dele é a palavra. E qual é o conteúdo? Vamos lá? Bradem. É a voz daquele que grita no deserto. Espere lá, Ricardo. Emociona, Ricardo. Emplaca, Ricardo. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Grita! Grita! Ai, eu fui à missa, estava tão mal, chateado. Esperava que o João Batista fosse falar uma palavrinha para me consolar. Chegou lá, João Batista gritou comigo. Grita. E grita onde? No deserto. Onde é esse deserto? Aqui e aí dentro de você. Deserto. Sabe por que chama deserto? Porque a pregação tem que levar-nos a criar coragem de entrar em territórios que nós não costumamos transitar por eles. Meu marido teve uns problemas com a família dele. Do ponto de vista emocional, a gente não pode falar nada no campo
da vida familiar dele. Minha esposa teve uns problemas, uns fracassos na profissão dela. Qualquer assunto que a gente tocar no campo da profissão dela, ela não permite. Deserto é toda a área que cada um de nós ignora e diz: aqui você não entra. E a pregação, ela é muito ousada. O pregador pode facilmente se confundir como alguém desrespeitoso, porque o pregador, ele entra em territórios proibidos por nós mesmos, bloqueados. E é claro que por causa disso também nós pregadores nem sempre somos preparados para entrar nesses territórios, nem sempre. E muitas vezes, ao invés de sermos pregadores para entrar no deserto e ajudar você a enfrentar esses desertos, pode facilmente o pregador se tornar um abusador espiritual. Tem o abuso sexual, mas também tem o abuso espiritual, não tem? Tem pregador que é verdadeiro abusador espiritual. Ele entra em áreas e manipula as pessoas. As pessoas reagem emocionalmente, desabafam, conta a vida delas. Depois o pregador transforma aquelas pessoas em carneirinhos domesticados, servos domesticados, dizendo: me dá isso, faz aquilo, busca isso, arruma isso para mim. Não é à toa que muitas vezes os pregadores, nós pregadores, transformamos em arrebanhadores de gente querendo fazer alguma coisa. E manipulamos facilmente. Esse conceito de abuso espiritual está muito atual nos debates teológicos da igreja. Muitos de nós, pregadores, repito, podemos facilmente nos tornar abusadores espirituais. Você precisa ter consciência disso. Mas você precisa ter mais ainda coragem de entrar para os territórios que você mesmo proibiu. Vamos lá? Que territórios são esses? Que desertos são esses? 5 territórios. Primeiro começa assim. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Primeiro, bradem. Preparai o caminho do Senhor. A voz que grita, a primeira palavra que o pregador grita é: preparai o caminho do Senhor. Você quer que Deus entre em sua vida? Diz João Batista e Isaías: Deus só entra em sua vida no caminho que você preparar. Deus te respeita. Deus não é abusivo. Não é um violador da sua intimidade e privacidade. Se você nunca quiser, Ele nunca entrará. Ele te ama e te respeita de um tanto que você não imagina. Se você abrir-se a Ele, Ele entrará na sua vida no caminho que você preparar. Amém? Amém. Agora, João Batista e Isaías vão dizer que tem uns trem que precisa ser mexido em nossa vida. Vamos lá? Primeiro, endireitai Suas veredas. todo vale, Será aterrado. toda montanha e colina, Serão rebaixadas. as passagens tortuosas Ficarão retas. e os caminhos acidentados. Serão aplainados. Endireitai, aterrai, rebaixai, tornai retos, aplainai. Eu fui à missa, falei com o padre, eu esperava que o padre fosse dizer para mim umas palavras bem consoladoras, e o padre disse para mim assim: irmão, tem umas veredas
na sua vida que precisam ser endireitadas. Tem uns vales, uns buracos que precisam ser aterrados. E você precisa criar coragem de entrar nesses buracos, nesses vales. E é desconfortável demais. Ah, mas esse buraco, esse vale que tem na minha vida, foi causado porque eu tinha um pai que era agressivo, impaciente, uma mãe ausente. Independente da causa, do trauma que você tem, entre nesse vale e tape esse buraco. Deus vai entrar na sua vida pelo buraco que você aterrou. Se você não entrar nessa, você pode ficar na religião 50, 80 anos indo e voltando com a mesma solidão do deserto de sempre. Sempre. Você é um piedoso cuidador de desertos. Que tristeza, que desolação. Cultivador da solidão dos desertos. E tem gente que ama isso. E tem gente que associa a religião até como um lugar para me alimentar nessa tristeza e nessa dor. Eu fui à missa, eu estava tão mal. E João Batista chegou perto de mim e disse assim: olha, tem umas montanhas e umas colinas na sua vida de orgulho, de vaidade, de arrogância, de prepotência, de pecado. Você está triste, magoado, infeliz, do jeito que você está. Mas se você não rebaixar essas montanhas e colinas e colocá-las assim, ó, planinho, Deus não vai chegar não. Pode dar o dízimo do tanto que você quiser, a oferta do tanto que você quiser, fazer penitência e jejum do tanto que você quiser, mas se não abaixar, meu filho, minha filha, vai continuar deserto. Eu fui à missa, eu estava tão mal. Procurei o padre, e o padre disse: tem umas passagens muito tortuosas em sua vida moral, sua vida espiritual, sua vida afetiva, sua vida emocional, tem umas passagens tortuosas que você precisa. Está entendendo, gente? Essa pregação é agradável de ouvir? De jeito nenhum. É agradável de fazê-la? De jeito nenhum. Terça-feira agora, dia 7, eu completo 25 anos que eu fui ordenado padre, presbítero aqui nessa igreja, prostrado aqui nesse altar. Agradeço demais a Deus os frutos da pregação do Evangelho desses 25 anos. Mas também apresento a Deus com um certo deserto. A triste constatação de tanta gente, e muita gente da igreja, de dentro da igreja, que nesses 25 anos eu convivi, e pessoas que se acham já prontas, e que entra e sai na igreja, e que nunca permitiu que as máquinas de João Batista entrassem nos territórios internos da vida delas, para mexer em alguns caminhos. Está entendendo? Eu não vou fazer festa por causa da pandemia. Agradeço imensamente a surpresa que a turma estava preparando para mim. Eu estarei de retiro, segunda, terça e quarta. Nem aqui vou estar. Não quero festa. Porque a festa que precisa ser celebrada é: nós precisamos criar coragem de entrar nesses desertos de nossa interioridade. Às vezes, o padre sozinho não dá conta de dizer para você que os caminhos acidentados que precisam ser aplainados na sua vida, só pregação e só reza não resolve. Às vezes precisa de psicólogo, de psiquiatra. Sério? De neurologista, de cardiologista. Às vezes precisa de fisioterapia, de atividade física, de cuidar da alimentação. Às vezes precisa de amigos. Às vezes precisa de pedir perdão para pai, mãe e irmão. Não é só a pregação que vai resolver tudo, não. Tem um monte de iniciativas que você precisa empreender.
Mas o que é certo, Jesus nasceu há 2000 anos atrás, morreu, ressuscitou, foi para o céu, vai voltar. Mas Ele só entra na sua vida se você topar, pedir a Ele a luz do Espírito Santo e entrar de cara nos desertos interiores e preparar um caminho nesses desertos que Ele quer te encontrar. Amém? Não tenha medo não. Ele não vem para te agredir, para te violentar. Ele não vem para te jogar no inferno. Ele não vem para te castigar e te punir. Ele vem para perdoar seus pecados. E depois de sair da graça de ser perdoado, o que vai acontecer? Versículo 6, bradem. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Pronto, minha gente. Saí da missa numa alegria transbordante. Porque apesar do pregador ter gritado comigo, eu vi a salvação que vem de Deus. Amém. Incline a sua cabeça. Feche os olhos. Peça ao Espírito Santo a graça de ajudar você a entrar nos territórios que você proibiu você mesma de entrar. Nos territórios que você proíbe seu pai, sua mãe, seu esposo, esposa, seus filhos de entrarem. Peça o Espírito Santo para dar a você a coragem ousada de preparar o caminho do Senhor, entrando nesses desertos, vereda, vale, montanha e colina, passagens tortuosas, caminhos acidentados. Não tenha medo. O Senhor te ama e dará a você a graça de ver a salvação que é Ele e venha até você. Fale com Ele. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Com toda a confiança, voltemos o nosso olhar para a cruz, onde o Senhor oferece a salvação, sempre oferece a salvação.